nós e lemos sobre os 10 mandamentos. Não matarás, não matarás, e por aí vai. E não cobiçais, e por aí vai. Tem uma lei voltada para adoração e sacrifícios, e a lei judicial, que é o quê? Um sistema de ordenanças. Então, a lei de Moisés, ela não é só baseada nos 10 mandamentos. Ela tem toda uma capa, ela tem toda uma estrutura, que está lá no livro de Números, Deuteronômio, Levítico, e por aí vai. Então, é toda uma estrutura. Para que essa estrutura? Para quê? Para, primeiro, Deus revelar o caráter dele para o povo de Israel, separar a nação de Israel como distinta e o quê? Revelar a pecaminosidade do homem. Então, esses são os 3 pontos principais. E para a gente entender aqui, a gente precisa entender com muita clareza esses objetivos aqui, para a gente entender por que nós seguimos a vida da maneira como nós seguimos aqui no dia de hoje. Ok? E aí nós falamos, né, sobre a revelação de Jesus. A gente está em toda a Bíblia. Na verdade, a Bíblia, ela fala de Jesus de Gênesis até o Apocalipse. E aí nós falamos aqui sobre o texto, falamos do Salmo 22. Jesus, ele começa a recitar o Salmo 22 da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É uma recitação do Salmo 22. Isaías 53, que todos nós conhecemos, né? E pelas suas palavras, a própria revelação. Então, quando Jesus fala da lei dos profetas, que tudo aquilo que está na lei e tudo aquilo que foi dito pelos profetas estão direcionados para quem? Para Jesus. Estão direcionados para Jesus. Então, nós fizemos essa relação aqui de Jesus e a lei, lemos alguns versículos aqui que nós não vamos ler. Está tudo gravado, né? Senão não tem sentido gravar, vocês podem ir lá e olhar. Então, nós falamos que Jesus ele revela a intenção da lei, falamos da base moral da lei, falamos sobre que... aí tem um ponto importante aqui, que me pediram para poder falar, sobre como é que Jesus ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei na sua integralidade. Assim, ela é moral, cerimonial e judicial. Jesus cumpre esses 3 aqui. Mas como é que ele cumpre? Vamos lá. Como é que ele cumpre isso? Vamos fazer aqui. Jesus e o cumprimento da lei. Como é que ele cumpre isso? Primeiro, moral. Jesus explica o sentido dos 10 mandamentos. Ele, no Sermão do Monte, ele começa aquelas bem-aventuranças, tudo aquilo ali, ele explica qual que é a moral que vai estar dentro. Os outros 10 mandamentos, e dois, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembrando que quando nós lemos os 10 mandamentos, o número 2 não é amado ao próximo como a ti mesmo. Isso não está lá. Então, nós lemos os 10 mandamentos para discernir. A lei cerimonial. Como é que Jesus ele cumpre a lei cerimonial? Jesus é o quê? O sacrifício. E a lei judicial? Como é que Jesus cumpre a lei judicial? Jesus é o Salvador. Jesus não é aquele que intercede por nós perante o tribunal da justiça. Quando nós estaremos lá perante o tribunal, Jesus vai ser o quê? Olha a figura. Advogado. Então, Jesus, ele também cumpre a lei judicial. Então, gente, para nós estarmos situados aqui, porque primeiro Jesus... No segundo, ele fala sobre as bem-aventuranças. Novamente, o que é as bem-aventuranças? É o modo que Jesus explica que um ser humano, lavado e remido no poder de Cristo, com o poder do Espírito Santo operando nele, ele deve ser. Ele deve ser. Aí vem a questão da pobreza de espírito, vem a questão daquele que chora, e por aí vai. Vem a questão de ser manso, e por aí vai. Eu estou lendo um livro muito bacana, desse teólogo aqui, D.A. Carson. Para muitos, esse é o teólogo vivo
mais influente dos dias de hoje, o mais inteligente também, e um dos mais usados por Deus. E ele compartilha algumas coisas muito interessantes quando ele fala, por exemplo, da questão da mansidão. Você, para ser manso, você não tem que ser sonso. As pessoas, muitas vezes, nós confundimos conceitos. Existem pessoas que são mansas, que têm uma firmeza em suas declarações e uma firmeza quando elas são chamadas para tomar um ponto de vista. E muitas vezes o mundo confunde as coisas. O mundo confunde as coisas como mera carnalidade, como mero comportamento, e esquece que o Espírito Santo de Deus, em todo o tempo, ele está o quê? Operando na vida daqueles que são de Deus. E o Espírito Santo de Deus opera na Vida daqueles que fazendo coisas extraordinárias, inclusive elas comportamentais. Então, quando Jesus ele traz isso, a questão das bem-aventuranças, aí ele vai mudar a chave. Ele vai ligar a chave. Ele vai fazer uma transição muito importante aqui agora, e é nessa transição que nós estamos em Mateus 17 e 20, que ele fala que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Cumprir em que sentido? Porque a lei toda aponta para quem? Para Cristo. Então, Cristo veio, Cristo iria morrer, naquele ponto, né? Iria morrer, iria ressuscitar por nós. Era o quê? O Messias, Pai Todo-Poderoso, e escrito em nós só três, sabe? Existem inúmeras delas. Inúmeros salmos messiânicos, inúmeros. E nós pegamos aqui só 3. Então Jesus ele veio falar que ele ia cumprir a lei. Ele veio colocar uma nota a mais aqui, ó. Ele acrescentou aqui a questão: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O que é isso? A inerrância da lei, a integralidade daquilo que nós temos em mãos, que é aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a pureza e a verdade daquilo que está escrito, e que nada seria alterado. E tudo aquilo que foi alterado foi mapeado. E eu vou mostrar isso para vocês. Depois ele fala: qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, Jesus ele chama a cumprimento da lei em sua integralidade. Em sua integralidade. Eu preciso ter essa consciência de que a lei precisa ser cumprida na minha vida, e eu preciso ensinar a sua integralidade, porque o que nós vemos hoje são pessoas criando religiões que vão arrancando pedaços da lei. Pedaços da lei. Existe a religião que pode fazer isso, a religião que pode fazer isso, aí a gente cita vários exemplos. Ah, não aceita homossexual, então a nossa religião vai aceitar homossexual, e tira um pedaço. Existem religiões, pode casar mais de uma vez, aí tem religiões que tem aquele tanto de mulher, aquela bagunça, aquela confusão. E por aí vai. E uma importância que Jesus nos dá aqui de entender, estudar a lei, para o quê? Para não ser massa de manobra de herege. E nós vamos falar aqui muito em 2 concílios que as pessoas quase foram massas de manobra. E aí ele termina aqui: porque vos digo que se a vossa justiça não aceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aí Jesus ele fecha aqui e ele começa uma série ele começa aqui uma série de instruções por temas específicos. Aí ele vai falar sobre o casamento, que nós vamos ter na aula que vem. Ele vai falar sobre a questão da morte, ele vai falar de várias questões. Aí Jesus ele começa a esmiuçar a lei. Amém? Vocês estão comigo aqui? Parece que vocês estão... Começou todo mundo em euforia, no café e tal. Agora está todo mundo calado. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí, com esse objetivo já, de fazer alguns pontos, Jesus ele vai chamar alguma atenção a alguns pontos, Jesus já começa o seu ensino aqui
em alguns pontos que precisam ser chamados a atenção, né? Ele vai falar aqui primeiro sobre relacionamento de irmão com irmão, os nossos relacionamentos cotidianos, depois ele passa por relacionamento de marido e mulher, e aí ele vai passando. Bom? Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazerdes ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, amados, a gente precisa estar bem atentos a essa questão, porque Jesus, ele traz um novo reinado, né? Ele traz um reino diferente. Porque Jesus estava se materializado ali, assim como diz as profecias. Lembrando que, fazendo um parêntese aqui, muitas vezes a gente tenta isolar o Antigo Testamento e olhar só para o Novo Testamento, né? Nós muitas vezes tentamos isso. Mas quando Jesus ele fala que ele veio cumprir a lei, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui nos versículos de Mateus, de 5, de 17 ao 21? Conectando tudo e dando à lei a sua integralidade. Nós é que precisamos prestar atenção em algumas coisas. O Antigo Testamento, por isso que eu falei para vocês, para guardarem bem esses slides aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Qual que foi o objetivo de toda aquela cerimonialidade? O objetivo da lei dos 10 mandamentos. Moisés vai ao monte, tudo aquilo que aconteceu. Lembrem-se vocês que Israel estava o quê? 400 anos cativos no Egito, cheios de costumes de adoração de outros deuses, porque eles, claro, ficou 400 anos sugando uma cultura estranha. Então, qual que é o objetivo? Deus ele vai revelar o caráter dele a Israel. Imagine só tudo aquilo que aconteceu com Moisés, a abertura do Mar Vermelho. Moisés vai lá, traz a tábua dos 10 mandamentos. Deus também tem o objetivo o quê? Separar a nação de Israel como o quê? Distinta. Prestem muito atenção nessa parte aqui. E depois, revelar a pecaminosidade do homem. E essa pecaminosidade é impossível do homem se livrar dela. Então, o que acontece? Todo o sistema de cerimônia de quê? De sacrifício. O sacerdote vai lá fazer sacrifício uma vez por ano. Aí tem toda uma história de fazer um pão, de ofertar flor de farinha, tantas medidas. Toda uma questão estruturada para quê? Para revelar essa pecaminosidade do homem, para separar a nação de Israel como distinta. Tem também uma questão muito importante. Todos os homens tinham que ser o quê? Circuncidados. Né? Vai lá no pênis e corta, faz um anel lá, simbolizando o quê? A aliança de Deus com o homem. Né? Simbolizando a aliança de Deus com o homem. E todo esse debate, vamos assim dizer, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ele aconteceu, o principal debate, ele aconteceu 40 anos depois de Cristo, que foi o quê? O Concílio de Jerusalém, que está escrito lá em Atos, capítulo, eu vou achar aqui, que está aqui. O Concílio de Jerusalém, que foi lá em Atos, capítulo 15, do 1 ao 21.
E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, que nós vamos aprofundar nesse tema aqui agora. Para a gente falar o que é lei, a sua integralidade da lei. Para a gente entender o que os discípulos viveram naqueles dias, lá em Atos 15, do 1 ao 21. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos entender disso aqui. Atos capítulo 15, vamos lá? Todos preparados? Do 1 ao 21. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circundardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. É necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos fazer uma pausa. Tá Paulo e Barnabé pregando para os gentios. Aí aparecem alguns dos que eram dos fariseus, que se converteram ao cristianismo e começaram a falar que, tudo bem, os gentios vão se converter? Tudo bem. Então, eles têm que o quê? Aderirem ao quê? A toda a estrutura judaica de ordenanças. Né? Vocês estão comigo aqui? Gente, vocês estão calados demais, eu tenho que fazer alguma coisa. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, isso aqui é o Concílio de Jerusalém. Primeiro, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vos sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Fazendo um parêntese aqui. Vocês lembram que Deus pega Pedro e faz toda aquela questão lá com Cornélio, né? Ele não queria ir na casa de Cornélio, Deus manda anjo, pega a mão de Pedro, você vai lá, porque ele não queria ir, por causa de todo esse preconceito. Todo esse preconceito. Então Deus, ele primeiro coloca um sonho na cabeça de Pedro, sonho que vocês já conhecem, do lençol, e fala, come. Aí ele fala, não, como é que eu vou comer animal imundo? Aí Deus fala, como é que você chama imundo aquilo que eu criei? E Deus começa o que então? Quebrar essa barreira. Que barreira é essa? Aqui, Israel, o objetivo, muitas questões da lei era separar de Israel como nação. Então, Pedro, o objetivo já foi cumprido. Então, bola para frente. E fez Pedro ir lá na casa de Cornélio. Pedro resistiu. Até os anjos aparecerem. Ele não queria entrar na casa de Cornélio. Enquanto ele não viu Cornélio falando em línguas, ele não quietou. Ele não quietou. Né? Então, vamos... E aí ele cita isso aqui, que Deus mandou ele pregar para os gentios. Versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que não nossos pais puderam suportar, nem nós.
mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprirás essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Cadê o seu? Aleluia. Gente, pegando um pouquinho o que a Alisson está falando aqui, Isaías 51 vai falar sobre, e tem outros versículos, né? Que Deus falando para o povo de Israel que eles seriam luz para as nações. Ele fala aqui, né? Isaías 51, 4. Escutem o que eu digo, meu povo. Ouça bem, nação minha. Eu farei a justiça se tornar uma luz para todos os povos, e a minha lei vai guiar as nações. Em Atos, igual a Alisson falou, né? Eu fiz vocês luz para os gentios. E aí nós vamos, se for passear pela Bíblia, em muitos lugares o Senhor está falando com Israel, que era aquele povo separado, distinto da antiga aliança. Quanto que era importante que eles espalhassem a mensagem pelo mundo. E quando Jesus chega em Israel, nós vimos justamente o contrário, né? Nós vimos uma nação de pessoas que se sentiam tão privilegiadas e eles começaram a trazer Deus só para eles. Ou seja, o fato de uma pessoa não querer entrar na casa de um gentil, e como é que ele, entendeu? O gentil para eles era uma pessoa tão como é que eu vou? Tá faltando a palavra, gente, mas tão desprezível, que eles não queriam entrar na casa, eles não sentavam na mesa com eles. Como que eles iam cumprir essa? Eles se gabavam de ser pessoas que cumpriam a lei, nós somos especiais, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo, e tornou tudo aquele projeto de Deus para eles como rituais. Perdeu a essência. Deus queria que ele salvara o mundo, falou com Abraão: através de vocês serão benditas todas as famílias da terra. A vontade de Deus sempre foi para todos, sem distinção de pessoas, de raças, de cores, de idades, né? E a gente viu aí uma religião totalmente deturpada. Era o pessoal que detinha a palavra de Deus? Eles receberam. Eles tinham o conhecimento. Só que o que eles fizeram? É só meu. Deus é só meu. E começou a criar um monte de barreiras que ficava cada dia mais difícil às pessoas. E por isso Deus vai e levanta outro para dar os frutos. Então Jesus, ele fala sobre isso, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas Jesus fala: gente, eu vou levantar outro porque vocês não entregaram os frutos. Vocês não estão entregando os frutos. E a gente pode trazer isso para os dias de hoje. Será que a gente tem vivido uma religião interna só? É só mandamento, é só cumprir lei, é vir na igreja, levantar a mão, é fazer uma coisa que não sai para fora. Né? Ou seja, você está sendo cristão no seu trabalho, você está sendo cristão na sua vizinhança, você está tendo um esforço de levar luz para as nações, porque às vezes a gente não quer levar para o vizinho. A gente percebe pessoas em sofrimento e a gente não leva a luz das nações. Por quê? Porque a gente está muito apegado ao pecado dessas pessoas. Então, o que eles apegaram? Esses caras é pecador, então eu não vou chegar perto deles, porque o pecado deles vai me contaminar. Por isso que Jesus era muito criticado.
senta com prostitutas, pecadores, com publicanos. Por quê? Porque o pecado dos publicanos não pegava em Jesus. Pelo contrário, a santidade de Jesus pegava nos pecadores. Então nós estamos vivendo um evangelho tão fraquinho que se meu filho, sei lá, não for para um colégio evangélico, ele vai desviar. Por quê? Porque é fraco. Eu não consigo ensinar para ele. Então eu tenho que travar ele numa bolha evangélica, onde ele vai ser protegido. E pelo contrário, na verdade, não estou falando, gente, que colégio evangélico, as minhas filhas, a vida inteira estudaram em colégio evangélico. Né? Eu sou bênção para a vida delas. Tenho certeza disso. Mas, às vezes, a gente não põe por isso. Eu não ponho porque eu tenho medo. E realmente tem que ter medo. Porque você não ensina em casa. Tem que ter medo mesmo. Se ele for lá e conhecer as coisas, ele vai desviar mesmo, porque você não está ensinando. Você não está pregando para ele. Você não está vivendo uma vida real dentro de casa. É uma vida hipócrita. Vem para a igreja e é crente. Vai para casa, é o Satanás. Então, eu acho que casa legal com o que ela está falando, que é o sentido, né? Um sentido prático. Porque o erro dos fariseus lá atrás pode estar sendo o nosso erro hoje. A igreja vai cumprir o seu papel. É indiscutível, está profetizado. Vai cumprir, ela vai levar a luz para as nações. Agora, você da igreja vai cumprir o seu? Porque a igreja no coletivo vai. Mas eu tenho certeza que muitos que estão na igreja não cumprirão. Por isso que Jesus falar, né? Porque tive fome e não me deste comer. Eu tive fome. É uma igreja que não atuou. É uma igreja que não foi luz para as nações. Obrigado, Diego. Então, quando a gente pega tudo isso aqui, algumas coisas são muito importantes para a gente levar em consideração. E eu chamei esses 2 pontos em consideração na aula passada. Quando Jesus ele fala que ele veio cumprir a lei, gente, a lei está cumprida. Então a gente tem que ficar muito atento para as coisas que a gente ouve. E aí eu citei 2 religiões. A religião dos adventistas, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode tomar café. E fala que uma heresia, que os escritos de Ellen White, eles são semelhantes à revelação das escrituras, como se ela também recebesse uma revelação de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por que nós não guardamos o sábado? Falei para vocês prestarem muita atenção na questão de Deus fazer todas essas questões para quê? Os 10 mandamentos para fazer Israel como uma nação. Mas aí as pessoas começam a inventar. Os adventistas falam isso, que nós somos hereges, porque nós fizemos o decreto dominical, que esse decreto dominical faz parte do fim do mundo. Mas, na verdade, o que nós precisamos pegar? A essência de que nós precisamos de um dia de descanso. Normalmente se coloca no domingo. Mas, por exemplo, pastor não descansa domingo, né? O dia de descanso do pastor vai ser outro. Vai ser normalmente segunda-feira. Ou pode ser terça. E as pessoas que trabalham 6 dias? Gente, e isso que? Quando a gente leva, quando o cumprimento da lei leva muito à religiosidade. Por exemplo, eu conheço vários adventistas. Eu conheci um adventista, eu sempre falo dele, porque ele contava tudo para mim o que ele aprontava. Teve um dia que ele viajou pela empresa e ele para guardar o sábado, ele matava um. A empresa falava, você tem que viajar sábado. E às vezes tem hora extra e tudo mais, quem trabalha sabe. Eu não posso. Ele não viajava. O sábado dele, ele chegava, encontrava com os amigos dele no pôr do sol da sexta e liberava no pôr do sol do sábado. Mas ele dormia com a diretora de louvor de outra igreja, que também era do louvor, né? E ele também tinha uma namorada, mas quer dizer que guardar o sábado, você tem que guardar, mas fornicar você pode. A cabeça dele, o que ele fazia era isso. Então levam as pessoas a uma vida de religiosidade. Então nós temos que entender de uma vez por todas, eu sei que tem pessoas que têm dúvidas aqui sobre guardar o sábado, por que o sábado não é guardado em sua integralidade nos dias de hoje? Porque, aí eu pergunto, por que os homens daqui não são circuncidados? Por que nós também não temos ofertas no templo lá de Jerusalém? Por que então a gente tem que entender essas coisas. Porque nós vamos ser o quê? Falo de novo, massa de manobra de herege.
Nós temos que ter muito cuidado com isso. A outra igreja que eu citei foi a igreja dos Mormons. Por que eu citei? Porque o cara também falou que ele recebeu um livro de revelação. Essa história de livro de revelação, gente, toda hora que alguém te contar isso, isso não pode ser verdade, porque a Bíblia ela já falou que Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei no sentido de se revelar como Deus e cumpriu a lei de pôr um ponto final em tudo aquilo que nós deveríamos fazer. E nós temos que discernir isso dentro das Escrituras. Né? Então, e é isso que o Concílio de Jerusalém debate. O que conta aqui? Paulo e Barnabé tá lá evangelizando, e aparecem outras pessoas que começam a falar o contrário. Não, tem que circundar. Paulo e Barnabé deixa tudo lá, vai para Jerusalém e fala assim, vamos conversar aqui, porque o pessoal está querendo colocar carga em cima dos gentios. Como é que nós vamos colocar carga em cima de um povo que não sabe o que é sábado, não sabe o que é isso? Aí Tiago, ele para, assim, tudo bem. O que nós vamos pedir para eles que eles fazem? Eles vão fazer isso aqui agora. Mas escreve-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Eu vou falar aqui para vocês que existem várias interpretações disso aqui. Fala que você não pode comer sangue por causa disso, mas a interpretação que eu mais aceito é que o que Tiago está querendo dizer aqui, que é para as pessoas se livrarem dos rituais pagãos que envolvem o sacrifício de animais, que envolve sangue, tudo aquilo que está envolvido com sacrifício pagão seja tirado do vosso meio. E das imoralidades. E essas imoralidades sexuais aqui também, porque tinha culto pagão que existia imoralidade sexual. Por exemplo, tinha uma deusa, acho que em Roma, acho que a deusa Diana, os homens deitavam com as prostitutas, nasciam vários meninos que eram sacrificados, gente, é uma coisa horrorosa. Filhos que eram ilegítimos, sacrificados, uma coisa horrível, né? Por causa de todos esses rituais pagãos. Então, o que eu acredito aqui, a interpretação que eu mais aceito, é que Tiago está falando aqui dos rituais pagãos. Eu não sei se tem alguém aqui que me discorda de mim, mas esse não é o ponto que nós vamos discutir aqui hoje. Bom? E aí, aqui, chegando aqui, então quando fala-se, a igreja, em toda a história da igreja, a igreja parou para fazer concílios. O que são esses concílios? Gente, em toda a história da igreja, apareciam os hereges. Tem aqui, o primeiro concílio foi esse, o concílio de Jerusalém, por causa desses fariseus que apareceram aqui, falando sobre essas questões ritualísticas, para serem incluídas no culto cristão, e o concílio de Nicéia foi feito às pressas também, por quê? Porque existiam alguns hereges que estavam questionando a deidade de Jesus. Eles falavam assim, não, Jesus não ressuscitou não, Jesus foi um homem qualquer, apenas um profeta que nos revelou o caminho. Isso é heresia. E aí o concílio de Nicéia foi feito às pressas também, e aí que tem o credo de Niceno. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente pensa que é coisa da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Primitiva ela tem a mesma raiz. A Igreja Primitiva é a mesma raiz da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Veio de um ramo só. Eu acho que vocês entendem isso, né? Os cristãos estão lá, veio Constantino, a gente já falou várias vezes sobre isso. Veio a Igreja Católica, lá em 1500 a Reforma Protestante, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, tá? 500 e alguns anos. E veio vários outros, e temos esses movimentos aqui, tudo fruto da Reforma Protestante. Vocês estão comigo aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, quando a gente vê aqui Jesus, ele falando todas essas coisas aqui, ele está começando a fazer, ele fez a transição, quando ele fala que a lei está cumprida nele, né? Ele fez a transição, que a lei está cumprida nele, e ele começa a falar de alguns tópicos aqui, ele começa a falar os tópicos de relacionamento. E aqui ele fala sobre o tópico de relacionamento com o irmão. Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante que está aqui nesse texto aqui, e que a gente precisa, para a gente ter a noção da beleza, da grandiosidade e da irrefutabilidade da palavra de Deus. Olha aqui o que está escrito aqui, ó.
Dá para aumentar isso aqui? Ouviste o que foi dito, não matarás, que sem quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, entre colchete, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Alguém sabe explicar aqui o que é esse colchete? Valendo um bombom, já que vocês são demais. Eu vou ter que ir. O que significa esse colchete aí? Diego pode não. Não é possível. Esse colchete aqui, ó, senti. Quê? Não. Que com motivo pode. O que significa um colchete no sem motivo? Podia ter qualquer palavra ali. O que significa um colchete? Gente, vocês têm que saber isso. Gatinha aqui. Geralmente, quando tem esse tipo de colchete numa palavra, quer dizer que você pode ler ignorando o que está dentro, mas o que está dentro complementa o que está falando. O que é esse colchete aí, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Por que colocaram esse colchete aqui? Vocês estão devagar, viu? Mas por que tá aí? Gente, Nádia já fez teologia, não. Não, tem que responder o que eu quero. Vocês vão entender. Calma, deixa eu ler. É porque se tiver motivo, é porque pode. Eu vou te pedir um bombom. Não, você errou também. Errou. Gente, vocês nunca vão esquecer disso. Ó, presta atenção. Por que está com colchete? Por quê? Porque um monge copista que estava pegando dos originais escritos acrescentou por conta própria. Não. Foi um processo irregular da cópia. Um processo irregular da cópia. Aí, por que eu falei para vocês? Por que eu falei para vocês da irrefutabilidade da Bíblia? Porque a Bíblia tem várias coisas aqui, até mesmo que foi acrescentado, foi mapeado. Então, existem várias questões que os monges, ele achou muito pesado, que todo aquele que se irá, falou assim, não. Aí ele falou assim, deve ser sem motivo. Aí ele escreveu, é verdade. Vocês terem entender. E como é que isso foi mapeado? Porque isso não estão nos originais antigos. Algumas cópias têm até a data de que foi acrescentado. Então, não está escrito nos originais. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês? Do original. Gente, a ideia é o seguinte: o colchete está aí porque um monge copista ele colocou algo a mais do que estava nos originais. Mas não é o autor, Nádia. Não é. Nádia errou. Gente, vamos lá. Nádia errou. Nádia, escuta aqui. Vem comigo aqui. Gente, vem comigo aqui. Nádia errou porque ela falou que o autor colocou. O autor não colocou. Então, na minha prova, Nádia, você escreveu o autor, você errou. Vocês não entenderam, então? Vocês nunca mais vão esquecer disso. E tá todo mundo errado. Não adianta falar, não adianta vir com aqui, não, porque a resposta é essa. Quando um professor coloca lá na prova, você tem que responder o que ele quer, ué.
Ué. Sim. Você está equivocado. Ah, não, existem várias, toda vez, gente, toda vez, agora é sério, toda vez que vocês virem, mas sempre foi sério, né? Toda vez que vocês virem isso na Bíblia, é porque não está no original. O monge copista acrescentou por uma ideia dele, não dos textos originais, tá? A gente só tem que tomar um cuidado, é porque, às vezes, da forma como o Alisson está falando, pode chegar à interpretação que está errado, que você não tem que seguir, que é uma coisa assim, é ruim esse colchete ali. Se fosse tão ruim, os especialistas teriam tirado. Só que é a questão assim, vamos supor, eles encontraram, tem milhares de cópias da Bíblia com milhares de datas diferentes, tá? Antigo Testamento, Novo Testamento. Nas versões mais antigas, não tinha. Mas também era cópia. Entendeu? Então eles vão comparando. Ó, em 50 versões tinha, e nas mais antigas, tipo, 15 não tinha. Só que a mais antiga geralmente tinha mais peso. Aí eles colocam para não tirar e deixam o colchete. Mas, às vezes, isto é uma forma também, não é só de colocar a opinião do cara, mas de explicar o contexto. Por exemplo, no tanque de Betesda, não fala que descia um anjo, que mexia as águas. Se eu não estou enganado, não, entendo. Se eu não estou enganado, aquela questão do anjo que descia e mexia as águas está em colchete. Eu não olhei aqui agora, mas de cabeça eu tenho quase certeza que está. Tá? E o que acontece com essa informação? Ele estava explicando o contexto, por que as pessoas iam por tanque de Betesda, porque não estava escrito. Só que, por que esse povo está caçando lá? Então o copista colocou, gente, é porque o anjo descia lá e mexia. Para dar contexto para os outros que não entendia da cultura judaica. Só quem entendia por que aquelas pessoas estavam no tanque de Betesda era quem morava em Jerusalém, da região ali, entendeu? Se não tivesse vindo essa informação, a gente nunca ia saber por que aquele povo estava lá. Eles estavam lá porque eles acreditavam que um anjo descia e mexia as águas. Mas a Bíblia não está dizendo que o anjo descia e mexia as águas. Alguma coisa acontecia ali, a gente não sabe bem o quê. Não, agora vai ser. Então, só para deixar claro, assim, para vocês não terem a noção do que o que está escrito entre o colchete é uma coisa ruim. Porque do jeito que a está falando, Não, depende, pega na ARA. É que se você for pegar NVT, NVI, essas mais novas, não põe no colchete, mas na ARA vai estar. Esse colchete, gente, só para vocês entenderem isso. Tá bom? Não é ruim, é só para dizer que não é ruim. Gente, vamos situar aqui. Eu não estou querendo dizer se é ruim. Não, eu não estou querendo dizer que é ruim. Eu não estou querendo dizer que é ruim. Eu não estou querendo dizer que é bom. Eu não estou falando que está errado. Eu não estou falando que está certo. Eu estou falando que a identificação bíblica de uma palavra dentro de um colchete, ela significa que um monge copista acrescentou essa frase. De novo, eu não estou falando que está certo, eu não estou falando que está errado, eu só estou falando que esse acréscimo que foi feito, ele foi identificado que não está nos originais. E que a Bíblia foi toda mapeada. Agora foi colocado por vários sentidos. Uma frase muito comum que foi acrescentada por um monge copista é aquela que fala que você vai fazer coisas maiores ou iguais que Jesus fez. Isso foi acrescentado. Se está certo ou está errado, não é a questão aqui. O que eu estou querendo que vocês entendam é, toda vez que vocês verem alguma coisa, uma frase, uma palavra em um colchete, foi acrescentado. Por que eu estou falando isso? Para até mesmo fortalecer a questão do que está escrito aqui em Mateus 5,18. Porque em verdade te digo que até o céu e a terra se passem, nem um jota, um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A própria integralidade, a veracidade da palavra. Agora, se está certo sem motivo, se tanque de Betesda é isso, é aquilo, se é anjo ou não é anjo, isso não é o foco da aula. Eu só quis vocês perderem o bombom, mas eu queria que vocês entendessem isso.
tudo que tiver dessa maneira é um acréscimo e que não está nos originais. Eu achei muito interessante trazer isso, porque eu gosto bastante de história, né? Eu já estudei um pouco sobre os monges copistas, mas não fazia ideia dessa informação. E é bom porque muitas vezes as pessoas elas comentam, né, isso de não, mas a Bíblia ela foi mudada, foi alterada, e não sei o que, não é a original certinha. Mas com isso a gente pode ver, né, que tem uma preocupação das pessoas envolvidas, né, dos historiadores da Bíblia, dos teólogos, de todas as pessoas que trabalham com isso para manter a Bíblia o mais fiel o possível, até porque é uma preocupação de Deus de proteger a palavra dele, né? Ele não deixou ao léu para qualquer um poder mexer. Vamos lá, então. Então, o que acontece? Quando Jesus ele traz isso aqui, já acabou a história do colchete, falando aqui, vamos já falar aqui sobre. Então, Jesus ele traz aqui algumas questões, algumas chaves para poder falar sobre a lei. É Deus falando, meu povo, como é que eu quero que vocês façam? Como é que eu quero que vocês façam? E Jesus tem um motivo. Tem um motivo. Na época tinha um livro, até hoje existe, chama Mishnah, que era o quê? Era o quê? Era os fariseus, tinha muita coisa boa lá, antes que o Diego comece a falar aqui. Tinha muita coisa boa, mas a Mishnah, às vezes, explicava algumas coisas que estavam erradas. Por que estava errada? E Jesus combate muitas vezes. Jesus vai combater isso lá para frente. E uma coisa muito clara é aquele que faz voto. Se você fazer um voto, não faça, antes sua palavra seja sim, sim, não, não. O que Jesus quer dizer ali? O que acontece? Naquela época, o pessoal quando tomava, vou tomar um dinheiro emprestado aqui da pastora Ellen. Ellen, você vai me emprestar aqui 10 denários e eu te juro por Deus que eu vou te pagar. As pessoas tinham esse costume. Aí o que os fariseus ensinavam? Ensinavam assim, ó, não jura por Deus não. Jura pelo santuário de Deus, porque aí você não tem um compromisso de pagar. Então, irmã Ellen, eu vou te pedir 10 denários e eu juro pelo santuário de Deus que eu vou te pagar. Mas na minha cabeça, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando ela. Então, é isso que quer dizer. Então, Jesus ele pega um texto da Mishnah para poder falar. Por que a Mishnah estava fazendo? Estava estipulando a forma como você ia enganar o irmão sem comprometer o mandamento de levar o nome de Deus em vão e fazer votos esdrúxulos e mentirosos. Né? Sabiam disso? Sabia disso, Didi? Perdeu. Brincadeira. Então, vamos lá. E aí, Jesus ele começa a explicar tudo isso aqui. Aí ele começa. Eu, porém, vos digo que né, ele fala, visto que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Esse é o mandamento. Eu, porém, olha essa palavra, eu, porém, é ele explicando, gente, vocês aprenderam tudo errado. Eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ao fogo do inferno. Por que Jesus explica aqui? Jesus ele vai além. Jesus ele está instaurando aqui o quê? A lei do coração. Ele começa a tirar o foco da atitude enfim cumprida e passa para o quê? O motivo que nasceu no seu coração para que você fosse matar o seu irmão. E aí o que ele coloca? A ira. Todo o assassinato ele começa com a ira. Eu tenho raiva de irmã Isabel. Aí começa, né? Ninguém mata o outro por causa de uma outra coisa assim. É a ira. A ira é a semente que começa a corromper o que está dentro do seu coração. Então Jesus ele traz o foco daquilo que é exterior e traz para onde? Para dentro de você. E quando você chama o seu irmão de tolo, você é digno de fogo do inferno. Por quê? Porque quando você chama o irmão de tolo, você despreza, você rejeita o seu irmão. É isso que Jesus quer dizer. E vamos continuando aqui.
Se, pois, trazeres ao altar, aí Jesus fala ele fala da gravidade disso, dos nossos relacionamentos que podem gerar assassinato, e ele fala que isso é tão grave que você precisa ter o quê? Um culto racional. Então você precisa avaliar o que você está fazendo. Aí Jesus começa a falar aqui. Se, pois, ao trazeres a oferta no teu altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta. Então, Jesus chama isso para o quê? Para um culto racional. Não adianta você estar aí com o coração cheio de ira e dar glória a Deus, irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Jesus chama o quê? Olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro do seu coração. Aí continua. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui faz uma alusão à lei, que quem devia alguma coisa, muitas vezes era preso, a esposa e os filhos eram feitos de escravos. Então, isso aqui faz uma alusão às consequências já do ali, até então, vividas por todo aquele pessoal. Então, Jesus, quando ele fala do assassinato, ele fala da raiz pelo qual o assassinato ele é cultivado, a ira. Aí você pode perguntar para mim, já que vocês não estão falando nada, eu vou fazer as perguntas para mim mesmo. Ah, mas Jesus não irou? Jesus irou, mas Jesus irou por quê? Por causa da lei de Deus. Ele teve uma ira, qual que é a ira dele? Por zelo da palavra, que é uma ira diferente dessa ira que está vinculada aqui. Ok? Então, o que Jesus ele traz? Ele traz o reinado do coração. Jesus ele faz várias dessas abordagens e nós começamos o quê? O reino do amor, o reino da graça. E uma pessoa que enxergava muito o reino da graça era quem? Era o rei Davi. O rei Davi tinha que ter sido morto várias vezes por causa das próprias violações que ele fez, mas ele mesmo clamava para Deus. E ele faz a célebre oração, sonda-me, ó Deus, o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Por quê? Porque ele já estava olhando para os motivos que fazia com que ele pecasse. E ele já estava pensando o quê? Como Jesus ia nos ensinar milhares de anos depois. Daí mais um motivo que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. E aí, irmãos, o que nos faz muitas vezes viver uma vida diferente daquela que nos é proposta? É o legalismo. Qual que é o maior inimigo de tudo aquilo que a gente quer viver para Deus hoje? É o legalismo. As pessoas estão cheias de legalismo. Existem proibições para tudo nos dias de hoje. Esses dias eu estava lendo que é proibido fazer aniversário. Por quê? Porque o bolo, irmã, era feito, o bolo de aniversário surgiu de um ritual pagão na Europa, de norueguês, sei lá quem fez, porque usava mel e várias especiarias, e aquilo ali foi pegado de uma cultura pagã. Aí as pessoas começam a inventar essas coisas. As pessoas começam a distorcer e começam a criar uma série de rituais. A própria Mishnah, ela tinha uma série de rituais do que ia fazer, coisas que foram acrescentadas. E que Jesus diz, se você quiser salvo, você tem que ir muito mais além daquilo que os fariseus foram. Então, muitas vezes nós estamos presos no legalismo. O legalismo é a prática de colocar o sistema de regras humanas, costumes e leis acima da graça de Deus, buscando a salvação e o crescimento espiritual por meio da observância estrita dessas leis, em vez da fé em Cristo e da sua obra redentora. O que o legalismo faz? E quando eu falo legalismo, o maior exemplo de legalismo era o quê? Os fariseus. Então, o que um legalista faz? Ele gosta de sistemas de mérito. Por isso que a lei estava desvirtuada na época de Jesus. De novo,
Os ricos eram o quê? Taxados como os grandes merecedores de Deus e os pobres como os grandes rejeitados por Deus. Era o que eles acreditavam na época. E todo esse sistema de mérito, defraudou tudo aquilo, toda a lei mosaica, até chegar para Jesus. Um dos objetivos que Jesus tem aqui no Sermão do Monte é o quê? É combater o legalismo. Imagine só da oração que foi feita do fariseu, que falava, né? Ele batia no peito. Eu não sou como esse pobre publicano, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço sacrifícios, eu guardo o sábado. E o publicano, ele chorava, falando que ele era pecador, que ele tinha feito isso, aquilo, para Deus perdoar ele. E Jesus, ele fala, quem é que saiu justificado? O publicano. Então, o legalismo, ele também distorce a lei divina. E o legalismo também, ele faz uma ênfase excessiva nas regras. Nas regras. Existem regras, mas ênfase excessiva das regras. E isso, muitas vezes, nos faz ser o quê? Massa de manobra de herege. Muito herege começa a inventar regra. E vocês já ouviram várias delas. Várias delas. Você tem que fazer isso, porque seu líder está mandando. Se você não fazer, você vai ser amaldiçoado. Se você for para algum lugar, você já ouviu isso aqui, ó. Aqui nesse púlpito aqui. Se você for para algum lugar, para uma casa de oração, e Deus falar que, sei lá, não foi Deus, vai caçar outra história. Porque o seu pastor não te autorizou aí. Imagina, gente, heresias das mais esdrúxulas possíveis, que muitas vezes são faladas e elas vão deturpar muitas vezes a palavra de Deus para aqueles que não entendem e não buscam o entendimento da palavra. Então, o que Jesus ele faz no Sermão do Monte é a coisa mais impressionante. É Deus explicando aquilo que ele quer, aquilo que ele fez, e nos ensinando como fazer a vontade dele. Deus ensinando como fazer a vontade dele. E aqui às 9h59 eu queria terminar. E a partir de agora vai começar vários tópicos. Esse é o tópico do amor ao irmão, o tópico do assassinato, e o próximo tópico vai ser o tópico polêmico do casamento. Né? E aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Vou encerrando por aqui. Quer fazer alguma pergunta, meu irmão Maurício? Sim? Um comentário só. Porque aqui Jesus, ele é extremamente prático, né? Ele mostra a lei, ele fala como que tem que ser feito, o que ele espera dos discípulos dele, e ele também é extremamente prático, quando ele fala que, né, você não pode ter ira no seu coração, e ele vai ensinando como que a gente faz isso. Ele fala, né, se você lembrar, você está indo entregar uma oferta ali, lembrou que alguém tem uma coisa contra você, não é você que tem um contra o outro, não. É a outra pessoa que tem contra você, você já vai lá e reconcilia, né? Ele mostra essa rapidez que a gente tem que ter em não deixar a ira se assentar no nosso coração, para não criar raiz de amargura. Então, ele traz essa praticidade. Jesus, ele é um verdadeiro discipulador. Ele fala como deve ser e nos mostra de maneira prática como viver aquilo. Então, que a gente, né, pode se esmerar mais nesse texto, na nossa própria casa, e ver como que eu vou fazer para seguir isso aqui que Jesus está falando. Tem toda essa questão de nos apegarmos a Cristo, mas ele dá coisas práticas aqui. Vai lá, se reconcilia, acerta logo sua diferença com a outra pessoa, quando você estiver no caminho do tribunal com ela. Então, Jesus, ele é extremamente prático, e se a gente se atentar mais a essas coisas, a gente vai conseguir viver melhor a proposta dele para os seus discípulos. Gente, e essa última frase de Ellen, viver melhor, não sei, sabe por quê? Porque às vezes o cara que te fez mal, você tá com raiva dele, e você vai ter que sair, né? Vai ser doloroso às vezes, seguir a Jesus. E uma das características que a gente falou do Sermão do Monte, que a gente precisa entender, aprender e não se escandalizar, porque é muito radical o que tá ali. É radical mesmo, é tipo assim, às vezes os crentes são xingados, né, de forma pejorativa, você é um radical.
Mas às vezes radical por outro lado, né? Porque eu não vou em festa, porque eu não converso com as pessoas, porque eu não sei o quê. É um radicalismo errado, baseado em legalismo. Mas Jesus nos chama para um radicalismo como estilo de vida, em amar o inimigo, em ir atrás, cara, se humilhar para uma pessoa que está com raiva de você, às vezes você não fez. Pelo menos tentar reconciliação. E claro, tem toda uma questão prática. Não leve isso para trazer culpa ao seu coração. Mas tem toda uma. Você tem que ter o esforço da reconciliação, de alguma forma. Então, ele está falando isso aí, é extremamente importante. E ele ainda coloca isso acima de rituais religiosos. Porque às vezes você está aqui dentro da igreja e entrega seu dízimo. Levanta suas mãos em adoração, são rituais que o Senhor pede e exige do seu povo. Você tem que fazer isso mesmo. Tem que levantar suas mãos, tem que adorar, tem que cantar para Deus, tem que ajudar na manutenção da casa. Isso faz parte. Só que ele fala, ó, antes disso, reconcilia com o irmão. E ele está falando agora, principalmente, disso que tem que acontecer entre nós. É radical. Às vezes eu não vou com a cara de uma pessoa aqui dentro e eu sigo a vida. Fico anos não indo com a cara dessa pessoa, com raiva, aquela distância, quebrando a comunhão, e de certa forma você, por orgulho ou por qualquer outra situação, tem impedido a agir de Deus. Né? Na palavra fala que eu resisto, Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Né? E fala onde tem a comunhão, desce a bênção de Deus. Né? Com bom e com suave, que os irmãos vivem em comunhão. Vai falando daquela questão, né? Como óleo, é um símbolo do Espírito Santo que vai descer. Às vezes, o mover, o avivamento não vem por conta de brigas internas na casa, na família. Né? A gente trabalha isso todo dia, né, João? Lá na salinha da Doc, Carol. A gente fala isso há alguns anos. E ainda assim é difícil de viver. Bem? Então, há muita praticidade nisso. Amém. Amém, queridos? Como é bom poder participar e crescer e conhecer, né? Porque aqui em Colossenses 2 diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado, edificado nele, confirmado na fé, assim como fosse ensinado, crescer em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não de Cristo. Porque, havendo ele riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, no qual, em alguma maneira, nos era contrária, nos tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando os principados, potestade, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias, festas, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo em coisas que não se viu, estando debalde, inchada na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual é Cristo, todo o corpo, provido de organização pelas juntas, ligaduras, e até crescendo em aumento em Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que nós estamos aqui, conhecendo, aprendendo, participando. Eu vejo assim que a nossa igreja tem crescido em graça e em conhecimento. Por isso é que nós estamos vivendo uma igreja que anda em santidade, que busca conhecer a Cristo e viver uma vida que agrada ao Senhor. Mais alguém? Então vamos acabar, então? Quem é o dono do microfone agora? Amém. Bom dia, irmãos. Vamos orar? As crianças têm versículos? Eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre esse colchete na Bíblia, eu fiquei assim, meu Deus, por que isso?
Mas logo eu aprendi, né, naquela época que significava a questão dos escritos não inspirados, né, que foram realmente colocados pelo copista. Tem versículo? Pode vir, antes da gente orar. E faz muito sentido, né, queridos? Porque às vezes tem uma explicação, tem um texto e o autor queria dar uma explicação para a gente entender melhor.